Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos nessa, Donizete, começar a quarta-feira, meio da semana e nada da poeira baixar, né? Muito pelo contrário, parece que o negócio só fica mais tenso. Vou começar aqui a conversar com você sobre a manchete da Folha de São Paulo, mas que também é manchete do portal G1. Os Estados Unidos abrem investigação comercial contra o Brasil que pode agravar sanções. Eita, é só o que eu tenho para dizer. Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. Eita, é pouco, Matheus. Olha, os Estados Unidos, as sanções, o embargo contra o Brasil vai crescer. E a desculpa é fajuta. Lê a matéria da Folha, Matheus, para que as pessoas entendam o embargo. Não é só sanção, agora é embargo. O que era ruim está piorando muito, Matheus. Lê aí a manchete da Folha, Matheus, que é manchete do UOL. Os Estados Unidos, Matheus, tá reclamando do Pix. Tá no UOL. Isso, exatamente. A desculpa do governo americano é a existência do Pix. O que é que tem a ver o Pix, uma invenção brasileira, com os Estados Unidos? Diga isso aí pra mim, Matheus. Me explica aí, Matheus. E eu sei, Donizete, mas vou ler aqui um trecho da matéria da Folha de São Paulo e qualquer coisa a gente lê também um trecho aqui do que está dizendo o UOL nesta quarta-feira. Vamos lá. Diz o seguinte a matéria da Folha. O governo dos Estados Unidos abriu investigação comercial contra o Brasil que traz risco de sanções de difícil reversão ao país. A apuração vai avaliar práticas do país em áreas como comércio eletrônico e tecnologia, taxas de importação e desmatamento ilegal. A medida foi tomada a pedido do presidente Donald Trump. Documento sobre a apuração diz que o Brasil pode prejudicar a competitividade das empresas americanas ao retalhar redes sociais por elas não censurarem conteúdo político. O texto não cita decisões do STF, mas Trump havia levantado o tema no anúncio do tarifaço de 50%. O procedimento aberto pode resultar em retaliação tarifária ou não. Hoje, o principal alvo da medida é a China. E aí a o UOL diz o seguinte hoje: os Estados Unidos reclamam de Pix e pirataria e falam até da 25 de março em investigação sobre o Brasil. O UOL de hoje. O Brasil, o que diz os Estados Unidos? O Brasil também parece envolver uma série de práticas desleais com relação ao serviço de pagamento eletrônico. O que é que tem de desleal aí, Matheus? Pois é. Me diga, pelo amor de Deus, o que é... Rapaz, esse cara é doido. Eu já tinha certeza, eu também sou. Mas esse cara é um maluco, esse Donald Trump. Agora tá inventando reclamação do Pix. O que é que tem de prática desleal, Matheus? É, Donizete, já é difícil, viu? Aí, Matheus, é o seguinte. Aí o que é que acontece? Ontem ele falou, dizendo que era amigo do Jair Bolsonaro. A resposta brasileira ao Jair Bolsonaro foi muito dura. Ele pode pegar 43 anos, todos estão condenados. O Anderson Torres, que era ministro da Justiça, falsificou a passagem aérea, Matheus. Ele disse que tinha tirado a passagem. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que ele não disse que ia viajar. Ele viajou para não ser cúmplice, mas vai para a cadeia do mesmo jeito. Vai perder o mandato de delegado. E o Brasil, a situação é tão séria, tão grave, tão desesperadora para a economia brasileira, que ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista, falou palavrão, já a gente vai colocar, e disse o seguinte: o Eduardo não foi quem conseguiu o tarifaço, não. Bolsonaro, ele disse que foi. Eu sou contra o tarifaço. Agora, Bolsonaro, já morreu, amigo. A conta é sua. Aí vem os Estados Unidos reclamar do Pix, que é uma prática desleal. Aonde? Ah, entendi. Sabe qual é o problema da prática desleal, Matheus? Porque com o Pix, ninguém compra mais
paga a conta do cartão de crédito, Visa, Mastercard, Diners. São empresas americanas. Você acredita nisso? Que a desculpa é essa? É, Donizete. Difícil. Aí quer dizer, se eu pagar em dinheiro, é prática desleal. Aí, ontem o Geraldo Alckmin se reuniu com os empresários. A situação é dificílima. Quem acha ruim dizer, você não é amigo. O número vai crescer de desempregados. A inflação vai crescer. O Trump quer embargar mais. E ontem a OTAN ainda veio tirar piada com a gente. Dizer que se a gente não conseguir convencer a Rússia a parar a guerra, a China, o Brasil e a Índia vão ser punidas. No embalo do Trump, todo mundo quer pegar nos quartos da gente, né, Matheus? Verdade, verdade. Vamos ouvir o Geraldo Alckmin. Vamos lá, Donizete. Ontem, empresários do Brasil e dos Estados Unidos, inclusive, criticaram as taxas e estão pedindo ali negociação. A gente vai ouvir o vice-presidente Geraldo Alckmin, que ele falou sobre a reunião que aconteceu ontem. Vamos lá. O que nós ouvimos aqui é negociação, ou seja, um empenho para rever, o que coincide com a proposta do governo brasileiro e do presidente Lula. Depois também foi colocado a questão de que o prazo é exíguo, que é um prazo curto, que nós deveríamos, de repente, trabalhar pela questão da sua dilação. Foi colocado aqui o empenho do setor produtivo, que vai conversar com seus congêneres nos Estados Unidos, para quem eles vendem, de quem eles compram. Então, vamos envolver também, porque é uma relação importante que repercute também nos Estados Unidos, podendo encarecer produtos, encarecer a economia americana e também é oportunidade para mais acordos comerciais. Nós podemos abrir a oportunidade para fazer mais acordos comerciais e veja que de janeiro a junho nós tivemos, de janeiro a junho deste ano, as exportações do Brasil para os Estados Unidos aumentaram 4,37%. E dos Estados Unidos para nós, para o Brasil, aumentaram 11,48%. Então, o momento em que é recorde a exportação dos Estados Unidos para o Brasil, quase 3 vezes mais do que a nossa exportação. Portanto, é totalmente incompreensível essa decisão da tarifa e aí a união de todos nós para revertê-la. É isso. Matheus, o UOL diz o seguinte, que Trump quer forçar Lula, Xi Jinping e Narendra Modi a pressionar Putin. E o embargo de Trump ao Brasil, com essa investigação que ele mandou abrir, vai aumentar as tarifas para 100%, Matheus. 100%. Aí querem que o Brasil, a China e a Índia obriguem Putin a parar a guerra. Mas o Trump não dizia que tinha moral com o Putin, que acabava a guerra em 24 horas. Agora é o Brasil que tem que resolver o problema da guerra da Ucrânia. É uma piada. Aí o Fernando Haddad também falou, né, Matheus? Falou, Donizete, porque também aconteceu aquela reunião para tentar reverter aquela questão do IOF, acalmar os ânimos entre o Congresso, né? Um acordo entre o Congresso e o governo Lula. Isso, vamos ouvir o que foi que ele disse depois da reunião. Eu acredito que vai ser uma solução rápida. Tem uma questão pendente que vai ser resolvida, na minha opinião, rapidamente pelo ministro Alexandre. Minha percepção é essa. A questão do risco sacado foi uma das questões que ficaram pendentes. Mas, enfim, o ministro Alexandre está totalmente apropriado, falou com os presidentes das duas casas, falou comigo pessoalmente, depois falou comigo por telefone. Ele está bem apropriado da situação, tirou todas as dúvidas a respeito, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista jurídico formal. E eu tenho a impressão que é uma decisão que sai rápido e muito, muito convergente com o que a gente precisa. É isso.
Olha, Matheus, acabou de sair uma pesquisa do Instituto Quest, tá? Sim, sim, 53% vê Lula certo em agir com reciprocidade a tarifaço. sim. A popularidade do presidente, a desaprovação tem tendência de queda. E 79% dos brasileiros acham que a disputa entre governo e Congresso atrapalha o país, tá? Agora vamos ouvir o Bolsonaro, depois da besteira que ele fez, o filho, ele está dizendo que não vai ser mais Eduardo candidato a presidente, vai ser a Michele. Ninguém quer Bolsonaro, ninguém quer mais, ninguém aguenta mais essa polarização, ninguém aguenta essa briga de Lula com Bolsonaro. Se a gente pudesse, botava os dois num foguete, mandava os dois para Marte. Eu tô sendo radical, tô. Pois é, Donizete. Vamos ouvir o Bolsonaro. Olha, ele tem 40 anos de idade. Vamos lá, ele ficou nervoso porque foi questionado sobre o filho, a possibilidade do filho ser preso. Vamos lá. Olha, ele tem 40 anos de idade, é uma pessoa que tem responsabilidade. Está aí abrindo mão, o deputado federal mais votado da história do Brasil, foi em 2018, tá quase 2 milhões de votos. E ele tem consciência, né? Segundo ele disse, se voltar para cá, ele vai ser preso. Ele já está no inquérito por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Dá para entender uma p dessa? Dá para entender uma p dessa? Agora, no mês atrás. Ele está num inquérito específico para ele por abolição do Estado Democrático de Direito. 12 anos de cadeia. Quer que ele faça o quê? Que ele venha para cá? Para ser preso no aeroporto? Eu quero ver meu filho preso? Acabou de fazer 40 anos de idade, tem um neto, tem o meu nome, tem uma neta com ele. Não vou mais ver, porque eu não posso ser do Brasil, não pode vir para cá. Agora, ele está fazendo pelo Brasil, tem que ser reconhecido o trabalho dele. Bateu desespero com o desgaste, né, Ficou Matheus? nervoso demais, Donizete. E isso ao vivo, tá? 84% dos brasileiros dizem que governo e oposição devem se unir para defender o Brasil. Tá aí o nervosismo do Bolsonaro. Ele que provocou isso e agora a conta chegou, Matheus. Com a ameaça de sanções de 100%, o governador Eumano de Freitas está pegando os empresários cearenses para se reunir com o Geraldo Alckmin. Só que o Geraldo Alckmin não tem o que fazer nada. O Trump não está abrindo negociações com a gente. Não tem diálogo com os empresários cearenses nem brasileiros. O que o Trump está fazendo é aumentando de 50 para 100 por causa do Pix. Piada. A culpa é do Pix. Tem mais Bolsonaro ou nem dá tempo, mano? Nem dá tempo mais, Donizete. Tem muita coisa para falar ainda no Momento Nero. Então vamos tomar um cafezinho, vamos lá? E café agora vai baixar o preço, até porque toneladas e toneladas não vão poder serem exportadas, né? Até que fim, Donizete, até que fim a gente vai poder comprar um cafezinho. Vamos lá. Momento Nero. Vamos nessa, Donizete. Quem o Tatá acorda hoje? Vamos acordar o Ciro Gomes, que tem uma bomba, mais uma. Todo dia nós temos a bomba na Folha de São Paulo. O destino de Ciro Gomes está resolvido. Pega aí a nota logo, tá, Matheus? E o Lula está em festa. A aprovação saiu de 40% para 43%. E a desaprovação caiu de 57% para 53%. Menos 4%. Saldo negativo que era de 17%. Agora são só 10 pontos percentuais. Alegria de Lula, felicidade de Lula. O Bolsonaro fez besteira e o Lula ressuscitou. O Lula vai, Tatá. Acorda Ciro Gomes, Tatá. Era o Cid. Mas a gente acordou o Ciro por da bomba, Matheus. Bomba, Matheus. Solta Moab, pouco futuro, Matheus. Moab, Matheus. Vamos lá, Donizete. Lê a notícia da Folha de São Paulo, coluna painel, uma das mais importantes colunas do Brasil. Jornal Folha de hoje. É notícia da Folha de São Paulo. Leia, Matheus. Lê aí. Que é bomba, mais Moab. Vamos lá, Donizete. Malas prontas. Ciro Gomes encontrou-se na segunda em Brasília com a cúpula tucana e avisou que seu retorno ao partido já está
decidido. Participaram o ex-governador Tasso Gereissati, o presidente do PSDB Marconi Perillo, o deputado federal Aécio Neves e o líder do partido na Câmara, Adolfo Viana. O projeto de Ciro é disputar o governo do Ceará em 2026, cargo que já exerceu na década de 1990. A pretensão é desalojar o PT, que comanda o executivo local. Solta Moab, Matheus, solta Moab. A informação cai como uma bomba no Palácio Abolição e na sede do Ministério da Educação. Todos os interlocutores diziam a Camilo e ao governador Eumano que Ciro não era candidato. Todos, leia-se Cid Gomes, leia-se Lia Gomes. Os dois diziam que o irmão não seria candidato. A notícia da Folha de São Paulo de hoje desmente os irmãos. Ciro Gomes é candidato ao governo do Ceará. Solta Moab, Moab. Ontem, Tasso Gereissati se reuniu com deputados de oposição. E a novidade, estavam lá deputados do PL, do União Brasil, do PDT, do Avante, Pedro Matos, e só faltou a deputada Silvana, que estava doente. E a novidade, a deputada Emília Pessoa, do PSDB, que era da base de Eumano, comunicou que vai apoiar a oposição. Será, Matheus? Ela não apoiar, ela tem que sair do PSDB. Pois é. Não fica no PSDB de não apoiar a candidatura de Ciro Gomes. E também estavam presentes o Tássio e o Roberto Cláudio. À noite, no restaurante Vasto, Ciro jantou com os deputados de oposição, com Roberto Cláudio e com o prefeito de Juazeiro do Norte, Cleiton Bezerra. Você viu a foto, Matheus, que eu postei? Vi a foto, Donizete, claro. Exclusividade. Cleiton Bezerra deve indicar a sua esposa, Sandrinha Bezerra, como vice de Ciro, representando o Cariri. A chapa já estaria definida um ano antes. É cedo, mas a ideia é essa. O Gleidson indicaria Sandrinha Bezerra como vice de Ciro na disputa ao governo do Ceará. A oposição vem de Ciro Gomes, Matheus. Tem muito jogo pela frente, tem muita confusão, mas hoje, quanto é hoje do mês, Matheus? 16 de julho. Já? Já. Rápido o tempo passa, né? Pensei É. que era 15, eu tô doido. Agora 16. vira página e lá vem. Falamos do irmão, vamos falar do outro, Matheus. Vamos lá, Cadê Donizete. Cid Gomes? Cadê Cid Gomes que não defende? Cadê ele, hein? Cadê, Donizete? Hã? Cadê você? Ele não Olha, fala. Matheus, o Cid Gomes, Sim. eu identifiquei ontem ele recebendo lideranças políticas da Meruoca, na Serra, lá no sítio dele, ok? Lá no Barrigudinho. Certo? Certo. 8 dias se passaram. 8 dias se passaram. E até hoje, Cid Gomes não defendeu o aliado Júnior Mano. Quero dizer a você, em primeira mão, que Júnior Mano não vai desistir de ser candidato ao Senado. Mas ele tem problemas. O presidente nacional do PSB, João Campos, está dizendo em Brasília que Cid Gomes tem que convencer Júnior Mano a deixar o partido por livre e espontânea pressão. Porque esse pepino, João Campos, não quer um PSB. Júnior Mano alega que é inocente, não tem nada a ver com nenhuma irregularidade, nem organização criminosa, nem venda de emenda, é inocente e ele quer ser candidato ao Senado. Cid Gomes não fala nada.
E ontem, em entrevista à CBN, o CBN é o Povo Mais? Povo Mais, né, Matheus? Isso, o povo. O governador Eumano botou o problema Júnior Mano no colo de Cid Gomes. Vamos ouvir o governador falando sobre diversos assuntos e começa com Júnior Mano falando sobre o caso Júnior Mano, que é o problema do Cid e do capitão Wagner. Vamos ouvir o governador, Matheus? Vamos lá. Não conheço o processo, eu não sei que provas tem, eu não tenho condição de avaliar para condenar ou absolver alguém. Eu sou advogado, eu não dou opinião sobre o processo que eu não conheço os autos. Então, eu já vi situações em que na Polícia Federal se apresentava determinada alegação e quando você vai olhar as provas, não é consistente daquilo que está sendo alegado. E já vi autos em que se apresentam questões que é muito comprovado pelas provas que tem nos autos. Então, precisa se conhecer o processo e acho que tem um ministro que é muito preparado, que é o ministro Gilmar Mendes, que vai apontar exatamente quais são as pessoas que seriam envolvidas, não em destinação de emendas, porque a destinação de emendas todos os deputados têm. A questão é provar que aquela emenda daquele deputado teve um desvio de recurso e aquele desvio de recurso, ele está envolvido no desvio. Então isso nós precisamos ter cautela para saber exatamente quais são as provas que demonstram que o parlamentar está envolvido com o desvio. O fato dele ter destinado a emenda não quer dizer que ele está envolvido. Pode ser uma coisa do prefeito com determinada empresa, não necessariamente dele. Porque efetivamente, em regra, e as emendas do deputado Júnior Mano foram todas para municípios. Não recordo ter emenda do deputado Júnior Mano para o governo do Estado. Tem para municípios. Mas eu acho que não podemos condenar nem prefeitos, nem o deputado sem conhecer as provas. Tem mais, tá, Donizete? Vamos ouvir? Vamos ouvir. O deputado Júnior Mano, nesse momento, era uma posição do Cid dentro do PSB de apresentar o nome dele para o Senado. Eu sempre disse que nós devíamos discutir com a chapa majoritária em 2026 e continuo dizendo a mesma coisa. Nós vamos decidir nossa chapa, quem são os nomes, quais são aqueles que eu acho que devam ser os nossos representantes. Eu vou até o momento de eu dar a minha opinião sobre os nomes, eu só darei lá para maio, junho do ano que vem. Essa é a minha opinião há muito tempo, continuo com ela e nós vamos continuar no processo de debate interno do nosso campo para decidir quais são os nomes que vão integrar a nossa chapa. Você já quer comentar ou a gente ouve o próximo áudio? Houve o terceiro, para fazer o comentário só, houve o terceiro falando que ele, Júnior Mano, se distanciando de Júnior Mano, dizendo que o Júnior Mano apoiou a candidatura de capitão Wagner e não a ele em 2022. Primeiro, a oposição deve lembrar que o deputado Júnior Mano fez campanha para o Bolsonaro, fez campanha para o capitão Wagner. Ele não fez campanha para mim, para governador. Após a eleição de 2022, ele eleito deputado federal, ele passou, junto com outros deputados, a colaborar na base do governo do presidente Lula e teve uma aproximação, especialmente na campanha agora municipal do nosso candidato prefeito Evandro Leitão. Como outros também tiveram essa aproximação. Eita, Donizete. Matheus, o que é que a gente pode dizer, hein? Não sei, me diga você, o que é que a gente fala? Manda eu cuidar da minha vida, que é a melhor coisa que eu faço, manda. Então vamos lá. Toma conta dessa vida, toma conta da Donizete, tá complicada a Deus, situação. esse Vamos lá. assunto é tão delicado, Matheus. Olha, o governador Eumano, na minha opinião, ele diz o seguinte: o problema de Júnior Mano, ele só decide ser candidato, os candidatos dele ao Senado, que tem um bocado querendo com outros problemas, quer dizer, não é só o Júnior Mano que responde ao processo, também tem o Guimarães, tem o Yuri, e tem o Eunício que diz que mostrou até uma certidão do Supremo dizendo que ele não é investigado. Mas o desgaste ficou, isso é inegável. Mas eles são candidatos, Guimarães e Eunício querem ser candidatos. Júnior Mano também quer ser candidato. Só que o Cid Gomes, que prometeu, que promete, às vezes nem cumpre, né? O caso do Cid. O Cid Gomes disse a Júnior Mano que o defenderia e já se passaram 8 dias da operação da Polícia Federal e o Cid Gomes não deu uma palavra. Cadê ele para falar, hein, Matheus? Cadê? Bote aí, cadê ele? Cadê? Cadê você? Cadê ele, hein? Cadê o Cid Gomes, hein? Cadê ele, Matheus? você?
Cadê ele, hein? Cadê o Cid que não fala? Não foi ele que criou a candidatura do Júlio Mano? Ele tem que falar, o governador disse. Você viu que eu tô calado, Matheus? Tô vendo, Donizete. Eu tô aprendendo, não tô não? Tá muito educado, viu, Donizete? Você calado, rapaz. Essa música lhe deu jeito, viu? Essa música Deu lhe jeito não, Deu Matheus. não, né? Tá certo. Porque deu jeito não, é porque é o seguinte, o Cid Gomes não fala. Não fala. Eu tô cobrando ele pra ele falar. Tira a página que lá veio uma bomba pra terminar, Matheus. Donizete, vamos lá. É manchete do portal Metrópolis. Empresário cearense, dono de associação APEM e APB, ele tem uma das duas, é dele. É dono da funerária que faturou 70 milhões de reais. Como morreu gente, Matheus? No escândalo do INSS dos aposentados. Não é isso mesmo, Matheus? Lê a manchete aí, Isso, Matheus. Donizete. Diz assim a manchete: dono de entidade da farra do INSS usou funerária para girar 70 milhões de reais, apontado como controlador de associação suspeita de fraudes contra aposentados do INSS, movimentou milhões com funerária ligada à entidade, Donizete, em apenas 3 anos, tá? Segundo a matéria. O nome da entidade da funerária é Global, né, Matheus? Isso, exatamente. É o nome do empresário, José Luiz Nascimento, é? José Lins de Alencar Neto, dono de uma funerária ligada à entidade suspeita que movimentou 70 milhões em 3 anos. Ontem, o Ministério Público, o governo, né, a CGU, pediu bloqueio de 2 bilhões e 800 milhões de reais dessas entidades, tá? Mesmo o Ceará sendo responsável apenas por 5% dos aposentados no Brasil, bloquearam 281 milhões bloqueados, ou seja, de sócios, Cecília Rodrigues Mota, ela e outros, mas ela, a maior parte é do dinheiro dela e das associações. 281 milhões de patrimônio bloqueado. 281 milhões, Matheus. Responde a 10% do que foi bloqueado, tá? Para terminar, Matheus, dizer que morreu ontem o ex-vereador Machado Neto, Machadinho, com 84 anos. O velório está acontecendo na funerária Ternura. Ele era muito respeitado, médico e muito querido, né, Matheus? Foi vereador no início desse século, teve vários mandatos como vereador de Fortaleza, tá? Tô indo embora. E aí, você viu o Cid Gomes por aí, Matheus? Ele tá lá na Meroca. Será que ele fala hoje? Será, Donizete? Cadê o homem? Cadê você? Vamos esperar, vamos esperar. Tchau. Tchau.